Olá, o programa Conexão Potiguar de hoje é especial. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui no Potiguar Notícias o gerente do BNB, Luciano Fabrício. Acompanhe. Queria que você comente, vamos passar um retrato do que é o BNB aqui em Parnamirim, que atende também as agências, os municípios de Nísia Floresta e São José do Mipibu. Vamos entender um pouco a respeito do trabalho do BNB aqui nestes municípios da Grande Natal. Queria que você falasse a nível de contratos, quais são os principais contratos que existem aqui com o BNB de Parnamirim e no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, o banco ele vem tendo um incremento. Ele teve um incremento de janeiro a agosto desse ano em relação ao ano passado, em torno de 20% no geral. E na maior fonte de recursos que a gente trabalha no FNE, em torno de 33%. No ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a agosto, o banco contratou em torno de 700 milhões e até agosto desse ano ele contratou em torno de 900. No geral, no ano passado, para você ter uma ideia, o Rio Grande do Norte ele contratou em torno de 1 bilhão e 200 milhões no Rio Grande do Norte. Com certeza, pelo andar da carruagem, eu acredito que a gente vai ultrapassar esse ano esse valor, o que será uma marca bem histórica para a gente. Quais são, todas as regiões do Rio Grande do Norte estão contempladas com o BNB? Quantas agências tem? Qual é a fotografia hoje? Tem um dado bem interessante, Pinto Júnior, do BNB, que temos 21 agências no estado e isso corresponde a 10% da rede bancária. Temos mais ou menos 200 agências bancárias, todos os bancos, e o Banco do Nordeste ele tem 21, 10%. O dado mais interessante é que no financiamento de longo prazo, apesar da gente só ter 10% da rede bancária, nós temos um índice de 75% no crédito rural. Quem investe 75% no crédito rural no Rio Grande do Norte é o Banco do Nordeste. E quando juntamos a parte urbana e rural, isso fica em torno de 70% a 71% no crédito de longo prazo. Crédito de longo prazo é aquele crédito realmente voltado para investimento. A gente exclui aqueles créditos de curto prazo, que normalmente são do crédito comercial, capital de giro, cheque especial. Crédito de investimento. Quando se pensa em investimento, pode ter certeza que o Banco do Nordeste tem um impacto muito grande e fica mais ou menos em torno de 70% aqui no estado. O que se investe realmente sai dos cofres, vamos dizer assim, do BNB. Eu gostaria, quais são os principais produtos, quais são as principais linhas de crédito que o banco dispõe atualmente? Não podemos deixar de falar, Pedro, primeiro o que é o banco e a missão dele. O Banco do Nordeste ele é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Então, quando se fala de banco regional, temos que ter o orgulho de saber que existe um banco hoje que é o maior na região do Nordeste brasileiro, que é o maior da América Latina. E ele operacionaliza uma fonte de recurso que eu já citei anteriormente, que é o FNE. O FNE é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. É o Banco do Nordeste que operacionaliza. E qual é o maior objetivo desse fundo? Realmente é a gente aplicar de forma que a gente reduza as desigualdades inter e intra-regionais, porque a gente até tem regiões diferentes, mas a gente tem a própria região Nordeste algumas disparidades. E esse fundo essa fonte de recurso, ele inclusive, para você ter uma ideia, temos que aplicar em torno de 50% no semiárido. É uma obrigação nossa fazer e assim a gente faz. Outra obrigação também nossa é realmente trabalhar em cima dos micro e pequenos, dos micro, dos mini, dos pequenos produtores e empresas também da região. Então, o FNL se torna muito importante por causa disso e a operacionalização do banco normalmente se dá nisso. E sobre a questão de alguns programas de crédito, aproveitando e seguindo essa linha da nossa missão, nós temos 2 programas de microcrédito orientado, um muito famoso até pelo tempo que já existe, que é o Crédito Amigo, e temos também o Agro Amigo. O Agro Amigo é na parte rural e o Crédito Amigo é na parte urbana. São pessoas normalmente, Pinto Júnior, que a gente apoia, pessoas que normalmente não têm acesso à rede bancária. Inclusive até pessoas informais são contempladas também nesse programa do Crédito Amigo. Aquela pessoa que tem um comérciozinho pequenininho em algum canto, que precisa de uns 5 mil, de uns 2 mil, de 1.000 ou de qualquer coisa, a gente trabalha em cima disso. E esses 2 programas de microcrédito têm uma base enorme de clientes ativos e realmente faz essa diferença.
Existem também estudos, inclusive não só do próprio banco, mas existem estudos também, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, que mostram quantas pessoas saíram da linha de pobreza a partir de um programa desse de microcrédito do Banco do Nordeste. E isso eu acho importante também citar. Perfeito. Eu queria que você falasse do cartão BNB. Qual o diferencial? O cartão BNB ele veio justamente para desburocratizar o crédito para as empresas e para os produtores rurais. Existe o cartão BNB para a empresa e tem o cartão BNB Agro, que é para a parte rural. Eu estou há 11 anos no banco e são duas realidades que eu estou vivendo. Uma agora em que a gente sabe que o cliente com esse cartão ele não precisa nem se deslocar à própria agência, ele não precisa nem ir no lugar onde ele quer fazer a sua compra. Ele da própria internet de casa, o fornecedor estando cadastrado, ele consegue fazer as suas compras, porque ele tem um limite aprovado e rotativo. À medida que ele vai pagando, esse limite vai sendo liberado novamente. Esse cartão vale por 5 anos, ele serve tanto para linhas de investimento, onde você utiliza o FNE também, e como também para capital de giro, para suas compras de mercadorias. Uma outra novidade, não sei se é novidade, queria que você nos dissesse se é o FNE Sol, que diz respeito ao financiamento da energia solar, né? Como é que se dá? É uma novidade, sim. Na verdade, é algo que não existe na rede bancária, nem parecido. Isso aí seria o que, então? Isso aí normalmente é você adquirir sistemas fotovoltaicos para produzir sua própria energia. Então, hoje, o público-alvo são empresas e produtores rurais também. Então, se você tem uma conta de energia elétrica que realmente ela tem um custo considerável no seu orçamento, então você poderia realmente instalar placas fotovoltaicas com a fonte de recurso que não se acaba, que é o sol, e você ali produz a sua energia. O detalhe é, na hora que você produz a sua energia, você vai criar um excedente, porque você consome o que precisa e você cria o excedente. E provavelmente muito excedente pelo que falei, porque a gente tem farta energia solar. Então, quando acontece isso, se transforma em créditos, isso vai para a distribuidora de energia, que aqui no Rio Grande do Norte é a Cosern, e ela, no mesmo momento, você não vai ter aquele custo com a Cosern que você tem mensalmente. Vamos citar, sempre eu gosto de citar um exemplo. Tem casos, teve um, inclusive, na nossa agência, no depoimento de um cliente, que ele pagava em torno de R$1.000. E ele começou a pagar R$100 na Cosern, e esses 900 para chegar aos 1.000, normalmente ele transforma em prestação do banco. Então você faz um financiamento com o banco, adquire essas placas fotovoltaicas, sua conta de energia com a Cosern diminui, você adquire a prestação, com o tempo essa prestação fica decrescente e vai ter um momento que o prazo depende de cada empresa, mas que fica em 8, 9, 10 anos, pode ser até em 12, você vai ter prestações decrescentes e com o tempo você não vai ter mais financiamento, vai continuar produzindo sua energia com algo que realmente a gente não tem mais como escapar, que é a energia solar no Brasil, e realmente em 10, 15 anos eu acredito que a gente vai ver muito como se vê em países de primeiro mundo, essa energia realmente despontando e a matriz energética nossa mudando, principalmente no Rio Grande do Norte. Tem uma outra linha de financiamento que eu gostaria que você compartilhasse com os nossos telespectadores, que diz respeito a, por exemplo, alguém tem uma sede, tem uma empresa, e, digamos, eu tenho uma empresa e na minha empresa é alugada a sede. Se eu quiser comprar essa empresa, o banco tem uma linha para financiar, e ao invés de eu estar pagando o aluguel, eu passar a pagar o meu imóvel? Pode sim. A gente na linha também utiliza a mesma fonte de recurso. Eu falei muito da fonte de recurso e não falei dos juros dela. Vou aproveitar agora e vou acrescentar. Os juros para micro e pequena empresa, hoje, eles estão em 8,55 ao ano. Quando você paga em dia, você tem um bônus de adimplência, que é um desconto nesses juros de 15%. Então, na verdade, fica em torno de 7% ao ano. E sobre essa linha de financiamento também de aquisição de imóvel, que você acaba de perguntar, Júnior, realmente temos, serve para aquela pessoa que normalmente já paga aluguel há muito tempo, esses aluguéis sempre normalmente aumentam e a pessoa às vezes fica até com um custo muito alto nesse sentido, atrapalhando até o seu desenvolvimento. E aí o que acontece? O banco realmente, se o lugar lá tiver escritura pública,
tudo ok, direitinho, então o banco realmente pode trabalhar a aquisição daquele imóvel. E agora isso só realmente serve para empresas que faturam, que na verdade são enquadradas como micro e pequenas empresas. Mas é possível sim adquirir e realmente você não ter mais o aluguel. Luciano Fabrício, gerente do BNB em Parnamirim, muito obrigado por visitar o Potiguar Notícias, muitíssimo obrigado pela entrevista. Agradeço e estarei à disposição sempre.